Cara, vamos falar um pouquinho deixa eu ver se tem alguma coisa. Se vocês quiserem comentar sobre isso que a gente tá falando aqui, fica à vontade, tem o Live Pix aí, pode mandar e a gente vai ouvir aqui. Mas agora vamos falar um pouco de uma área que é mais a tua cara, Marcílio. Que é, ó, a ONU admite ataque de Israel como genocídio. A ONU admite pela primeira vez que ações de Israel são consideradas genocídio. O documento da ONU, apresentado nesta terça-feira, dia 16, cita como atos genocidas israelenses: matar membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, causar graves danos físicos e mentais, impor deliberadamente condições destinadas a destruir esse grupo e impedir nascimentos. Então, agora, essa é a primeira vez que a ONU fala sobre o que está acontecendo lá, chamando de genocídio. Isso tem, na tua opinião, um impacto relevante? Assim, Goró, não foi exatamente a ONU que falou. Foi um organismo contratado pela ONU que falou, que vai embasar algumas decisões futuras da ONU, né? Tá. Israel está sendo julgado pelo CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, para saber se de fato eles cometeram ou não genocídio, que foi uma ação que a África do Sul entrou, né? O Brasil, inclusive, está apoiando essa ação na ONU, para saber se Israel cometeu. Quando ele fala, por exemplo, da morte de crianças, esse documento, ali uma parte dele, né? Ele narra que Israel, por exemplo, atracou uma série de hospitais maternidade dos palestinos, justamente para tentar impedir que bebês palestinos viessem à vida. Por quê? Israel sabe que, pensando até estrategicamente falando, que os palestinos, em longo prazo, eles tendem a vencer o conflito com Israel, não exatamente pelas questões militares, mas pela questão demográfica. Por quê? Israel, como um país mais desenvolvido, mais urbanizado, mais industrializado, a tendência é que tem uma queda no número de filhos mesmo. Queda na natalidade. Exatamente, né? Então a tendência da população de Israel cair, enquanto os palestinos, geralmente menos urbanizados, uma taxa de natalidade maior, eles tendem a crescer mais em número do que Israel. Ou seja, a tendência para o futuro é ter muito mais palestino do que exatamente israelense. Se a ONU, mesmo na Corte Internacional de Justiça, definir que foi genocídio, na prática, Igor, assim, é simbólico, mas não muda muita coisa. Porque o único organismo da ONU que tem o caráter de fato deliberativo e não consultivo é o Conselho de Segurança da ONU, que pode tomar algum tipo de ação, como sanções, enfim. E no Conselho de Segurança tem a presença dos Estados Unidos, que nunca vai se posicionar contrário a Israel. Sempre vai vetar qualquer tipo de resolução, né, contra o Estado israelense. Então, assim, é simbólico. Semana que vem, por exemplo, a gente vai ter uma Assembleia da ONU que vai ser liderada, apesar de ser nos Estados Unidos, Arábia Saudita e França são as grandes lideranças, e eles colocaram como uma das principais resoluções o apoio à criação do Estado palestino. Então, acho que é mais um argumento para criticar Israel nessa próxima Assembleia da ONU. Com tudo que vai acontecendo, com essa operação que Israel está fazendo agora na cidade de Gaza, né, tipo um deslocamento ali de população, eu estava vendo uma informação hoje que mais de 40% da população já foi deslocada da cidade de Gaza. E assim, deslocado para onde? Porque toda a faixa de Gaza hoje está destruída, entende? Não tem muito para onde eles correrem. A Unicef criticou porque a população de Gaza é uma população muito jovem, tem muita criança, então tem muito impacto na população de criança mesmo, população jovem que não tem exatamente para onde ir. E dentro de todo esse contexto, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, está em Israel. Porque ele está negociando. Israel está com planos. Foi aprovado mês passado no parlamento israelense de nunca reconhecer a criação do Estado palestino. A gente tem ministros como Smotrich, que é o ministro das Finanças, que ele está fazendo junto com o Benjamin Netanyahu uma proposta de construir mais assentamentos judeus na Cisjordânia, além do deslocamento da população da faixa de Gaza. Israel, por exemplo, anunciou hoje que eles vão investir mais na indústria bélica porque eles sabem que as atitudes que eles estão tomando tá incomodando não só os antigos rivais. Porque quando você pega assim, sei lá, o Irã criticar, o Iêmen criticar, é coisa que a gente já espera mesmo, né? Agora, quando você vê que a Alemanha está anunciando sanções contra a venda de armas, o Reino Unido também, a França vai reconhecer o Estado palestino, a Espanha também anunciou o boicote de armas, isso começa a preocupar o Benjamin Netanyahu, até com essa possibilidade de sanções internacionais contra a Espanha. Um dado interessante, ontem mesmo, a gente teve uma grande cúpula de uma série de países árabes e islâmicos, cerca de 50 países participaram, e eles estão cogitando criar o que eles estão chamando de OTAN árabe. O que seria essa OTAN árabe? Uma organização dos países árabes
para responder a Israel. No último governo Trump, não nesse, né? No último, ele fez os chamados Acordos de Abraão. Ele tentou unir uma série de países árabes para reconhecer o Estado de Israel. Os Emirados Árabes, o Bahrein, reconheceu tal, né? Esses países estão reconsiderando as suas posições, e muito porque, na semana passada, Israel fez o ataque no Catar, alegando que estava eliminando lideranças do Hamas, o Catar não engoliu essa ideia até agora. O Catar, ele se mobilizou, e aí eu tô falando de países como o Egito, que é o maior exército dentre os países árabes, a Arábia Saudita participou, o Irã participou, e olha isso, a Arábia Saudita e Irã... Saudita, que é parceira dos Estados Unidos. Que é parceira dos Estados Unidos, exatamente. O Irã, que esse ano mesmo atacou o Catar, porque o Irã atacou uma base americana no Catar, sem autorização do Catar. O Catar convocou o Irã e o Pezeshkian, o presidente, se reuniu com o Catar e os caras estão querendo fazer essa... Já foi pensado outras vezes, nunca deu certo. Mas tentar fazer essa OTAN árabe, principalmente para limitar as ações de Israel. Porque eles estão alegando, se Israel fez isso no Catar, pode fazer contra vários países. E possivelmente existem lideranças do Hamas no Egito, com certeza existem lideranças do Hamas que estão na Turquia. E se Israel fizer um ataque, por exemplo, contra a Turquia? Benjamin Netanyahu falou que ele não dá anistia ou perdão para terrorista, que ele vai atacar independente do país que seja. Então isso começa a preocupar alguns países árabes e países islâmicos também, como a Turquia, como o Irã, que não são árabes, mas são islâmicos, em favor de uma coalizão contra o Estado de Israel. Então, assim, geopoliticamente falando, Israel tá bem limitado. E acho que essa condenação desse documento terceirizado fortalece essa narrativa contrária a Israel, que possivelmente vai ser consolidado na Assembleia da ONU. Assembleia da ONU que vai ter Lula e Trump. Um seguido do outro. Exatamente. Terça-feira que vem. Você sabe por que o Brasil faz a abertura da conferência da ONU? Eu fui pesquisar hoje, eu fiz a cola. Tá aqui, ó. Fiz a cola. Sabe que o jornalista tem que botar, né? É o seguinte, em 1945, quando a ONU estava sendo formada, ninguém queria fazer o primeiro discurso, nenhum país queria fazer o primeiro discurso. Aí o Brasil fez. Porque tinha medo, não sabia o que falar, tinha uma série de razões. O Brasil fez o primeiro e fez na sequência nos anos seguintes. Então tem uma teoria de que, em função disso, isso virou uma tradição, ponto. Tem uma outra teoria, que é o seguinte, é o reconhecimento ao trabalho do diplomata brasileiro, que foi Oswaldo Aranha, que em 1947 votou e encaminhou favoravelmente a criação do Estado de Israel. E tem uma outra versão mais recente, que seria um prêmio de consolação, porque quando a ONU foi formada, o Brasil queria entrar no Conselho de Segurança. Mas o Churchill e o Stalin vetaram o Brasil. E aí, ao Brasil, como um prêmio de consolação, teria sido dado um privilégio, mas esse destaque de ser o primeiro a fazer o discurso. Isso é tipo jogar videogame com o controle desligado, né? Que a gente fazia Vai lá, com os então, irmãos né? mais novos, né? Então, na Assembleia de terça-feira, a abertura é feita pelo secretário-geral, depois vem o presidente da Assembleia Geral, aí vem o presidente do Brasil e, em seguida, o presidente dos Estados Unidos. Né? Será Então que eles vão fazer algum esquema para eles não se encontrarem? Então, rapaz... Será que o Tava objetivo é discutindo eles se isso até. encontrarem? Que vai ter a troca do púlpito ali, né? Imaginou o Trump ali, o Lula, passando um do lado do outro. E também existem membros da comitiva brasileira que podem nem entrar, inclusive, nos Estados Unidos, que os vistos ainda não foram concedidos. Tem isso, é verdade. Por exemplo, o Padilha, né? O Alexandre Padilha, ele foi sancionado por conta da participação no Mais Médicos, né? Que o Marco Rubio considerou como a exploração da mão de obra cubana, enfim. E sanções foram aplicadas, ele não vai poder entrar. Aliás, até ponto importante, nessa Assembleia, que muito possivelmente a criação do Estado palestino vai ser um dos destaques, o governo americano não concedeu os vistos diplomáticos para o Mahmoud Abbas, Isso. que é o líder da ANP, da Autoridade Nacional Palestina, que é talvez o principal órgão representativo do futuro Estado palestino. Então já vai ser uma reunião da ONU que vai discutir um tema da Palestina sem a participação dos representantes palestinos. E aí a ONU fala assim, não, o governo americano é obrigado a conceder os vistos porque há um tratado, um acordo de que o país sede da ONU sempre deve conceder os vistos para as delegações que vêm participar dos eventos oficiais da ONU. Bom, mas
do momento em que a ONU fala isso até a hora em que o Trump decide, existe uma distância muito grande e razões muito variáveis. Verdade. Então, o fato é que até agora a delegação brasileira reclamou que nem todos os diplomatas brasileiros, nem todos os participantes da delegação que vão acompanhando o presidente Lula receberam os vistos até o momento. Está faltando alguns. Olha que coisa. Faltam Que momento. Né? E os americanos eles já descumpriram essa ordem algumas vezes. Por exemplo, Obama, em uma assembleia liderada nos Estados Unidos, ele não permitiu que Omar al-Bashir, na época era o ditador do Sudão, entrasse nos Estados Unidos. E convenhamos que o Trump não é exatamente alguém que respeita muito, né, essas ordens internacionais. Então, acho que ele pode até, com um ato de provocação, impedir mesmo a entrada de alguns diplomatas brasileiros. Obama, né? Obama tem uma narrativa e um jeito tão simpático que ele fez tanta coisa reprovável. Exato, mas ninguém lembra disso, Mas né? ninguém lembra, sempre fala, cara, esse cara... Ele falou que ia acabar com Guantánamo, não acabou. Ele Ganhou o Nobel da Paz por isso, né? Ganhou o Nobel da ganhou Paz. o Nobel da Paz. Pela promessa que ia tirar as tropas do Iraque, do Pô, que Afeganistão. facinho ganhar um Nobel da Paz, só prometer? Pô, espero que tenham aprendido, né? Porra. Mas é que o Obama fazia isso, mas ele falava de um jeito bonito que ele estava fazendo, né? Então parecia mais certinho, né? Ele deportou muito mais imigrante, na média, do que o Trump deportou até agora. Aham. O Obama. Sim. Né? Mas